Olá, eu sou a Vanessa, coordenadora pedagógica da Educação Infantil do Colégio FAG. Estamos aqui para mais um episódio, um videocast que vai tratar sobre o processo de inclusão das crianças, né? Esse processo de acolhimento, de nós darmos um colinho especial nesse processo e quando a escola se torna um porto seguro. Para isso, a gente tem algumas convidadas que estão aqui conosco, em especial agora vou passar a palavra para a Prof. Bia, que vai falar sobre o processo de inclusão na primeiríssima infância. Olá, boa tarde. Eu sou a professora Bia, Educação Infantil, primeiríssima infância. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a adaptação escolar, que é esse processo do início ali da primeiríssima infância. Então, é uma coisa do tipo... Eu sempre falo que existe dois tipos de adaptação. Então, existe aquela adaptação que a criança entra tranquila, tchau, beijo, mãe, ficou tranquila. Dali 2, 3 dias, uma semana, ela começa a chorar, né? Que sente a ausência da família e fica um pouco insegura, mas é normal. E tem aquela adaptação que a criança já entra chorando, né? Que gruda na mãe, não quer se despedir, chora, né? Então, existem esses dois tipos de adaptação. E aqui no Colégio FAG, nós trabalhamos bem com a adaptação, né? Nós deixamos as famílias tranquilas, e acolhemos mais a família também, né? Muitas do que vezes. as próprias crianças. Então, é uma relação de troca entre a escola e a família, né? No decorrer do processo, né, a gente sempre vai procurar incluir a família, porque existem mães que estão mais seguras, mães que estão mais inseguras, crianças mais inseguras, e cada uma delas é de uma forma. Então, no início do ano, a gente vai falar de uma adaptação no coletivo, para todos. E aí, conforme essa adaptação vai acontecendo, a gente tem que tomar medidas e estratégias para atender as especificidades daquele aluno, né? Por esse motivo, a gente trouxe a Thaís, que é mãe do nosso colégio. Tem 2 crianças que estudam aqui conosco. A Clara, que já está há mais tempo, teve uma adaptação mais tranquila, mais natural, digamos, né, Thaís? E a gente teve o Pedro, que está conosco desde o ano passado. E o Pedro teve algumas questões que nós precisamos ter outras estratégias, né? Sim. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho de como foi esse processo. Boa tarde, né? Eu sou a Thaís, a mãe do Pedro, da Clara. Como a Prof. Bia, né, acabou de dizer aqui pra gente, a Clara foi aquela criança que, tchau, mãe. E eu nunca tive problema nenhum com ela, né? Na escola, nunca. De adaptação, de buscar, e ela tá chorando, ela nunca derramou uma lágrima ou teve qualquer fisionomia ali que me causasse algum tipo de preocupação. Já o Pedro, eu falo que ele fez história, né? Porque o Pedro foi uma criança de dificílima adaptação, né? Normalmente, depois, né, que o Pedro veio, eu fui procurar saber como que era mesmo essa questão de adaptação, porque como eu não tive problema com a Clara, eu não sabia como funcionava essa questão de adaptação, assim, da criança que tinha dificuldade de adaptação. E quando eu fui buscar, né, saber dessa situação, eu sabia o quê? Que a criança chorava um pouquinho quando a mãe ia embora, a prof acalmava, a criança se distraía, porque ela esquece. Aí, quando ela lembra, ela chora de novo. Então, é um processo aí de 15 dias, digamos assim, né? Até a criança realmente se adaptar e falar, não, eu sei que a minha mãe vai me trazer, eu sei que a minha mãe vai vir me buscar, ou meu pai, né? E tá tudo bem. A escola é para eu me divertir, para eu brincar, para eu descansar, para eu me alimentar bem, para eu ter essa parte de relacionamento com os amigos. E com o Pedro, se passaram uns 15 dias, né, Vanessa? E o Pedro afônico, porque ele era uma criança que ele não parava de chorar. Então, a escola ficou preocupada, né? E isso eu digo que a FAG teve uma excelência, né, em me contactar, porque a escola ficou preocupada e me chamou. Falou, olha, Thaís, ele tá diferente das outras crianças. Até questionei, falei, será que eu preciso pesquisar algo, né, que ele tenha diferente? Será que, né, ele faz parte do espectro autista? A Vanessa falou, não, a gente não viu nada disso, tá? Realmente a impressão que dá é que ele tem medo, né? E aí a escola abriu uma exceção, né, mediante essa situação que realmente
foi uma exceção, acredito que diferente de muitas crianças, né, que já passaram pela escola, de me deixar permanecer um tempo na sala até ele adquirir confiança nos professores. E eu ficava ali. Então, a gente combinou, né? Tudo que ele pedia para mim, porque ele só se direcionava a mim, eu dizia, não, agora você vai falar com a prof. Você pede para a prof. E ele foi adquirindo essa conexão com a professora. Então, ele percebeu que quem estava ali dentro da sala e que ele podia confiar era a professora. E aí, depois que ele se adaptou, que isso durou um tempinho, acredito que foi em média uns 30 dias, foi mais difícil, né? Bem mais difícil que o normal, mas aconteceu uma adaptação mega saudável. Hoje em dia, quando as mães chegam e perguntam, ai, mas que dó, tá chorando? Eu falo, gente, a criança, vocês saem, eles param de chorar. Eu chego ali, eles tá tudo bem. Eu falei, fiquem tranquilas, tá tudo dentro do normal. E aí, hoje, por exemplo, vamos pegar um exemplo desse ano. As crianças que se adaptaram bem, né, normal o ano passado, por exemplo, chegaram esse ano com a mudança dos professores e tudo mais, algumas choraram também, né? O Pedro só entrou e tchau. Então, assim... Virou a chave. Virou a chave. Então, a gente, às vezes, pensa, né, que essa questão da adaptação é algo que vai, né, sei lá, causar algum trauma na criança ou coisa do tipo... E eu tô aqui para dizer para vocês que não, porque se fosse para ter trauma, meu filho acho que nunca teria ficado na escola, porque ele chorava sem parar, né? Então, a partir do momento que ele entendeu, que ele se adaptou, né? Que a escola nos abraçou e juntamente, né? Eu e a escola, a gente conseguiu trazer essa segurança para ele, ele se adaptou perfeitamente. Então, é uma questão de tempo, paciência. E, é claro, o Pedro foi uma exceção, né? Acho que é até por isso que eu estou aqui, porque ele foi uma exceção dificílima. E a confiança, né, Thaís, nesse processo. Porque, geralmente, é isso que acontece. As famílias viram as costas e a criança vai parar de chorar. E com o Pedro, como isso não ocorreu, realmente nos gerou uma preocupação, né, de um futuro possível trauma. Exato. Se nós permanecêssemos realizando a adaptação da mesma forma. E, nesse momento, é importante também ressaltar o teu papel, né? Porque você também ouviu a escola no sentido de vou permanecer na sala, mas quem vai direcionar é a prof, né? Porque senão de nada adiantaria você estar em sala e o Pedro continuar tendo você como referência, né? Porque o objetivo da tua permanência era que ele se sentisse seguro, mas que criasse laços com a professora. Isso. Então, o teu papel também foi muito fundamental nesse sentido de estar ali como porto seguro, mas realizando esse processo de adaptação, deixando com que o Pedro criasse laço conosco. A gente precisa ter essa noção, né? Eu acho que isso é muito importante. Talvez eu acredito que não teria dado certo se eu não tivesse tido esse discernimento, né? Certeza. Eu acho que cada um tem que fazer o seu papel ali dentro. Eu não sou, ali dentro eu não era a mãe do Pedro, eu era só uma segurança para ele. Quem é a autoridade máxima dentro da sala de aula, eu venho de uma família de professores. Então, assim, eu sei que a autoridade máxima, e tem que ser assim, dentro da sala de aula, é o professor. Né? Hoje em dia o ensino está um pouquinho, né? As pessoas estão confundindo às vezes as coisas. Então, tudo que foi me passado, eu procurei fazer com excelência para que a gente conseguisse chegar ali no resultado final. Não adianta vem aqui meu filho. É claro, eu dei todo o suporte emocional. Assim que ele se acalmava, é com a professora. Tá? E não eles nos comigo. procuram, né? Porque uma dica boa é que antes do processo de adaptação, antes de entrar à escola, que as famílias falem para a criança, olha, a mamãe não vai estar, o papai não vai estar, mas a prof vai estar. Ela vai cuidar de você. Se você se sentir cansado, com soninho, a prof vai te acalentar, né? Ela vai estar lá junto com você, vai levar você ao banheiro, vai cuidar. Tá com sede? A prof vai ajudar a tomar água. Então, passar esse papel passar essa segurança para a criança, exatamente. Até me foi questionado, né, nesse processo de adaptação do Pedro, mas você não está insegura? Não. Eu nunca fui uma pessoa insegura. Porque às vezes acontece da mãe estar insegura e passar isso para o filho, né? Mas não era o teu caso. Mas não era o meu caso.
A partir do momento que eu me decido a fazer algo, tanto que quando o Pedro começou a apresentar, né, que a escola me chamou, o meu marido falou assim, não, é melhor a gente tirar, então. Eu falei, não, ele é homem, eu estou criando um homem, eu não estou criando um saco de batata. Ele vai entender que a partir do momento que a gente toma uma decisão, essa decisão, ela é até o fim. Custe o que custar. Ah, mas ele é um bebê. Não me importa, ele vai aprender desde bebê. Exatamente. São princípios nossos, entendeu? Então, ele vai ficar. A escola é uma escola maravilhosa, os professores são acolhedores. Hoje a gente vê, todas as vezes que eu chego para deixar o Pedro, a prof está com as crianças no colo, sabe? O cuidado. Às vezes eu chego, prof, você, né, passou repelente porque estão no parque, porque a estrutura física do Colégio FAG não tem, é incomparável, né? É maravilhosa, estão no parque, ó, eu preciso... Não, tá aqui, ó, o repelente está aqui, a gente trouxe. Então, assim, eles têm todo esse cuidado que a gente tem, aquela mãe de primeira viagem acha que só ela tem esse cuidado. Não, a escola abraça os nossos filhos e ela tem esse cuidado com os nossos filhos. Então, isso é uma confiança. É aquela história assim também. Não existe escola perfeita. Existe a escola perfeita para o seu filho. Você precisa entrar ali e adquirir confiança na equipe. Você tem confiança na equipe, é a escola perfeita para o seu filho. Por isso que é de extrema importância também que nesse processo as mães, a família, venham retirar um pouco antes, né? Então, comece ali o período da manhã, 9 horas, o período da tarde, às 15. Então, que a criança não sofra, porque nós queremos ele novamente amanhã aqui na escola, para que ele se lembre, olha, eu fiquei chorando o dia todo, foi sofrido. Então, eu não quero isso, né? Então, que venham buscar antes. Então, isso é uma dica boa também. E assim, gente, existe também uma questão, porque quando os alunos começam a se apegar com os professores, a mãe fica um pouco enciumada. Gente, ninguém vai tirar a nossa função de mãe, né? Os professores, eles são dóceis, são amáveis. Então, assim, nesse processo, é legal vocês incluírem a criança, né? Ó, leva isso daqui para a prof. Entrega para a prof. Eles vão criando vínculo, né? Às vezes uma florzinha, um negócio que vê no caminho. Traz para a prof, né? Nesse processo mesmo, porque eles vão ver que a mãe gosta da prof. Confia na prof. Exatamente, né? Se de repente a minha mãe está chorando, como que eu vou ficar nesse lugar que nem a minha mãe está feliz? Né? Então, acho que a palavra-chave é a confiança. Eu sempre pontuo para as famílias que, independentemente da escolha pelo Colégio FAG ou por outra instituição, você tem que confiar naquele lugar. Você tem que saber que nós não vamos ficar com uma criança chorando a tarde toda, que não é o nosso objetivo uma adaptação a qualquer custo, né? E a qualquer custo a gente vai entender como um possível trauma, algo nesse sentido. Então, uma criança que chora, sem consolo, que não para, as famílias vão ser comunicadas. Eu fui comunicada, posso dizer assim, eu fui comunicada todo o tempo. Todo o tempo, até nessa adaptação nova, né? Teve uma mãe que falou assim, mas eu vim buscar ele estava com uma lágrima. Eu falei, provavelmente naquele momento, perto dali, ele deve ter lembrado de você e deve ter chorado um pouquinho, mas logo ele parou. Então, assim, não é que ele chorou a tarde inteira. Se ele tivesse chorado a tarde toda, eu digo para você com toda certeza do mundo, a escola teria entrado em contato com você. E nesse momento também, por vezes, as famílias precisam lembrar que a prof precisa se dividir, né, entre aquela turminha. Então, quando o meu filho está em casa, ele tem a mim 100% do tempo. Mas quando a gente entra na escola e essa entrada na sociedade, digamos, a primeira sociedade que a criança se insere é a escolar, essa prof, ela precisa dividir o seu tempo. Claro que ela vai dar colo para todos, carinho e atenção. Mas, por vezes, alguns segundos, alguns minutinhos, vai haver esse choro. Mas, de maneira nenhuma, vai significar que essa criança ficou desprotegida, que ela se sentiu insegura ou que ela não foi acolhida durante todo o período que ela esteve conosco, né? Nos primeiros dias de adaptação, todos da equipe, né? Todos nós estamos na sala de aula, dando colo, é monitor, é professor, é coordenação, é direção, é todo mundo. E quanto menor, a gente sabe que mais colo é necessário ter, né? Então, a gente se desdobra para que todos sejam atendidos nesse sentido. E o mais legal disso, assim, a gente estava conversando em off, né? Antes da gente iniciar as gravações. Eu deixei o Pedro na escola hoje e antes da gente vir para cá, né, para gravar, eu encontrei com ele estava voltando da sala.
Meu Deus, se fosse em outra época, eu acho que eu ia entrar em desespero dele me ver, porque ele ia começar. Ele só me viu, veio, me deu um abraço, e eu disse assim para ele: a mamãe não veio te buscar, a mamãe vai participar de uma reunião agora. Aí depois eu venho te buscar. Gente, ele desceu, pegou na mãozinha da amiguinha e foi e deu tchau. Super seguro. Super seguro, assim. Então, assim, essa questão da confiança, dele saber, da socialização, Sim. né? Que ele já adquiriu em todo esse tempo, em um ano, né? Porque agora ele iniciou o segundo Infantil 2. Em um ano, ele adquiriu uma socialização que, se ele tivesse na minha casa comigo ou com uma Tata, jamais ele teria adquirido, né? Uma confiança, um aprendizado. Eu acho que a escola faz toda a diferença. Então, se as famílias, né, a gente fala, compram a ideia, é um processo que vai passar. A gente sempre fala, não vai chorar para sempre, né? São os 15 primeiros dias, agora, claro, vem o feriado de carnaval, é uma outra ruptura, então, quinta e sexta da próxima semana a gente tem um novo processo, mas vai ser mais tranquilo, porque a criança já aprendeu que ela se sente segura nesse lugar e que a mamãe ou o papai ou Vai outro voltar. cuidador vão Vai- voltar para vão buscá-la, né? É. E além do processo da educação infantil, né, que é um processo, como eles são pequenos, acaba aflorando muito mais as emoções das famílias, nós também temos o processo de uma nova adaptação quando eles saem do ensino infantil e vão para o ensino fundamental, né? Porque por mais que a gente lute para que não haja uma ruptura tão grande, acaba existindo uma diferença. E aí a gente trouxe a Prof. Carol, que é a nossa prof do primeiro ano, para pontuar um pouquinho sobre esse processo. Sim. Então, meu nome é Carolina, sou professora do primeiro ano dos anos iniciais. Assim como elas estavam falando, eu estava aqui pensando a todo momento, e essa adaptação, ela acontece, Vanessa, também não só lá na primeiríssima infância, ela também acontece nos anos iniciais da alfabetização. Então, essa confiança, ela também precisa ser trabalhada no primeiro ano. Essa segurança das famílias em deixar eles aqui na escola conosco. Nós trabalhamos essa acolhida também diariamente ali com as crianças, damos o colinho se necessário, porque é preciso. Então, ela não acontece só lá no Infantil 1, Infantil 2, não, ela acontece aqui no primeiro ano também. Então, esse processo, né, essa transição do Infantil 5, ela é trabalhada já desde os anos do Infantil 5, agora no primeiro ano também, e essa adaptação ela é feita com a professora, com os alunos, então eles também precisam de um colo, eles precisam dessa acolhida, eles também precisam do olhar do lúdico nessa adaptação. Então, nós colocamos várias atividades trabalhando o lúdico, essa segurança das crianças, mostrando que o processo de alfabetização ele é muito prazeroso. E nós colocamos também muitas histórias, então, assim, as crianças elas vão se sentindo cada dia mais envolvidas com o processo da alfabetização. Então, nós trabalhamos ali no primeiro ano agora esse processo da alfabetização, colocamos vídeos, trazemos histórias, essa forma lúdica de trabalhar no primeiro ano, nesse processo da alfabetização. E eles se sentem muito bem, se sentem muito acolhidos. Afinal, eles já são grandes, né? Estão no fundamental. Sim, eles estão no fundamental. E quando eles começam a ler, é muito legal, né? Porque a gente vai acompanhando isso em casa e eles também vão se descobrindo, né? Esse processo do primeiro ano, ele é muito... É mágico, assim. É Muito marcante, rico. né? A gente lembra muito dessa professora, porque geralmente é nessa fase que nós aprendemos a ler e escrever de forma mais eficaz, efetiva, Sim. né? Eu falo, né, para os pais, é uma virada de chave tão grande. Eles chegam ali no comecinho, quando eles saem, eles estão lendo as palavrinhas, daí lá na casa, eles começam a ler os rótulos dos alimentos, sim, e daí verdade. saem na rua, eles começam a ler as placas, e quando vê, já está maratonando os livros. Então, assim, é muito isso gratificante, os pais ficam bem felizes. E talvez para as famílias também é um processo de adaptação, É, porque afinal muito. é ali que talvez eu veja que eu não tenho mais um bebê, né? Que o meu bebê já está Ele lendo nasceu. e escrevendo. E é ali Exatamente. que a gente também começa a ter os afazeres Mais sistemáticos, né? Sistemático. mais cobrados, digamos assim, porque assim as crianças começam a ter as tarefas Diariamente. envolvem também algum conhecimento nosso, né? Conhecimento, Exatamente. o processo avaliativo também começa agora no primeiro ano. A participação das famílias é muito importante também. E também é necessário que as famílias tenham esse entendimento desse crescimento, né? Sim. Que crescer
é natural, que bênção que nossos filhos estão crescendo com saúde, estão se desenvolvendo. Então, claro, se lá no infantil eu tinha parque todos os dias, agora no fundamental a professora leva o máximo que ela pode, mas já não consegue todos os dias, porque tem outras demandas que fazem parte do ensino Da fundamental. rotina, né? Dessa nova rotina. E assim, uma ressalva, né, que é algo que eu também, na verdade, a gente nem havia comentado sobre isso, mas assim, é algo que eu também passo com a Clara na escola, a questão assim, a Clara nunca teve problema de aprendizado, tanto que no infantil 5 ali, ela já estava praticamente lendo, né? Ela saiu do infantil 5 para o primeiro ano praticamente lendo. Mas a Clara sempre foi muito distraída, assim, sabe? Ela sempre foi muito dispersa. E aí, ali no primeiro ano, eu vi que a prof argumentou algumas coisas comigo dessa distração, mas assim, a gente foi indo. Aí, já no segundo ano, eu vejo a preocupação da escola também. A prof me chamou, a gente fez uma reunião, a prof disse assim, olha, Thaís, as notas da Clara são excelentes, ela é uma aluna nota 9, nota 10, mas a gente percebe que ela tem uma distração. As pernas dela ficam mais inquietas, ela tem uma distração. Será que não era importante você investigar, né, ver certinho? Porque se de repente ali no terceiro ano, que é onde ela está agora, as matérias começam a ficar mais puxadas, né? As tarefas começam... Se ela precisar de algum suporte, a escola está aqui para dar esse suporte. Então, a gente já foi também, já estamos fazendo toda a parte de diagnóstico, né, para ver se a Clara tem algo que realmente impossibilita ou que impossibilita hoje não, né? Que dificulta, de repente, o aprendizado dela daqui para frente, onde a demanda vai ser maior, né? Então, a escola também se preocupa com isso, E é um ponto bem sensível, né, Thaís? Porque a escola sempre vai chamar quando vê que algo... porque, assim, existe uma média, né? A gente não compara crianças com outras crianças, mas existe uma média, onde os alunos estão, né? Ou estão à frente, ou, às vezes, por vezes, estão atrás. Então, é um ponto sensível quando a gente chama as famílias. Porque nós chamamos no melhor do intuito, né? De ajudar, de conseguir ajudar a criança, né? A criança é o nosso foco. Nós nunca queremos, por exemplo, de repente, um diagnóstico rotular pelo diagnóstico, uma criança ou rotular como isso ou como aquilo. Mas é porque diante de um diagnóstico, nós podemos trabalhar de uma maneira mais efetiva. Porque nós podemos conhecer, estudar, aprofundar os nossos conhecimentos. Se é de um TDAH, se é de um autismo, se é uma dislexia. Então, nesse sentido, a escola sempre vai pontuar, né? E é um ponto bem sensível, é nefrálgico. A gente sabe que, por vezes, é difícil para a família compreender. Mas o papel da escola é esse, é de alertar, né? De pontuar. Porque eu falo, se nós nos omitirmos, um dia lá na frente, essa família vai olhar para trás e vai falar, nossa, a escola nunca me comunicou. Então, por vezes, eu sempre falo para as famílias, olha, é melhor levar, avaliar e descobrir que não há nada, né? Que pode ser, às vezes, só uma pequena defasagem, ou, às vezes, qualquer outra estratégia, uma repetição né? Exatamente, né? Vai resolver, do que lá na frente você nos culpar porque nós não te pontuamos. Isso. Então, eu sempre falo, E assim, né? a gente tem que pensar realmente, que eu acho que é o mais importante, na criança. Exatamente. Né? Porque se a criança está apresentando algum tipo de comportamento que não é o que todas, por exemplo, na normalidade... esperado, né? Por exemplo, a professora está explicando, a criança levanta, sai correndo dentro da sala de aula. Gente, né? Acredito que todo mundo tenha o mínimo de educação para saber que, enquanto você está numa sala de aula, as mães educam as crianças em casa, né, que você tem que ficar sentado vendo. Então, se a criança levanta, é porque existe alguma coisa aí que... Está impedindo ela de permanecer por mais tempo. Alguma coisa Alguma não coisa está aí tem. legal, né? Então, a escola está sempre alerta a esse tipo de comportamento diferenciado e está nos convidando, né, para participar, eu acho que é de uma extrema importância, né? E como as famílias estão cada vez menores, né, é uma realidade. Hoje se tem menos filhos, menos irmãos, menos primos. Então, talvez também se perde quando a gente pode comparar a nossa criança para saber. E aí, por vezes, a família só vai realmente perceber Entender
quando ela vem para a escola, né? Porque como nós temos o olhar há muitos anos para a criança pequena, então a gente já tem o conhecimento prévio sobre como o esperado para aquela faixa etária, né? Então, nesse sentido, a escola nunca vai querer um laudo pelo laudo, Não. jamais. E assim, o que a gente tem que levar também em consideração é que a gente está numa era extremamente tecnológica, né? E as crianças, elas ficam no celular, elas ficam na tela. E isso, usado de forma irregular, excessiva, causa realmente um problema. Um problema de atenção, um problema, né? Causa, isso Até é a parte fato. comportamental, A parte comportamental, social, né? exatamente. Porque ali é uma coisa muito rápida, eu não estou satisfeita, eu troco, eu rodo E assim, o vídeo. vocês imaginam assim que antes, por exemplo, para a gente pegar o carro e ir daqui até Santa Catarina, a gente tinha que saber, ou a gente ia por mapa, hoje a gente tem acesso, você imagina. Hoje eu vejo a Clara falando assim, ô mãe, o que é isso? Abre aí no Google e vê. É na hora. Exatamente. Eles não sabem mais esperar. Né? Eles não sabem mais pesquisar. Eu falo, as crianças não vão fazer trabalho em folha de papel ao maço, acho que nunca vão saber o que é uma folha de papel ao maço. Cartolina até eles fazem na escola, mas assim, sabe aquela coisa de, agora vocês vão escrever. Porque é muito fácil, né? A gente está numa era tecnológica, é tudo muito fácil. E as crianças, elas são assim, como é que fala? Imediatistas. Exatamente. Elas não conseguem esperar. E isso vem causando, sim, problemas. Para em nossa tudo. sociedade, Em né? tudo. Que é o que a gente desde tá adaptação em escola, desde aprendizado, do desde relacionamento com os amigos. relacionamento, exatamente. Então, a escola tem que estar alerta. E pegando um gancho do que você está falando, a FAG tem muito verde, né? Então, é uma escola que nós temos muito verde, muitos parques, né? Então, nós, professores, sempre tentamos levar eles para vivenciar, tirar um pouco do concreto, né? Dessa coisa da tecnologia. Então, vamos pesquisar as lupas. Então, quando as mães questionam, por que as lupas, né? Não, nós vamos investigar os animais, os insetos, Tem a né? fazendinha, Tem a né? fazendinha. O inglês, eles... Gente, não tem. Para estrutura, não existe, assim, né? Porque até para aprender inglês, eles podem ir na fazendinha para ver a vaca lá, os animais falar inglês, o cavalo, enfim, né? Exatamente. Não tem. A escola realmente... Parques. As crianças brincam. Brincam. Então, a escola não é só cobrança e só... As crianças brincam, é tão Elas gostoso. têm tempo, né? Elas para têm serem tempo. crianças. E também não sim. trazer tudo pronto, né? Que elas investiguem, criem, né? Que elas vão e aguçem essa imaginação delas, né? É um prazer recebê-las aqui. Então, nós encerramos o nosso videocast e esperamos vocês para o nosso próximo episódio. Até!